Se você gostar do conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. E na descrição desse vídeo eu deixei algumas indicações sobre investimentos que podem ajudar no seu aprendizado. Fala pessoal, tudo bem? Hoje vamos fazer uma análise comparativa do DEVA11 olhando exatamente o que mudou entre março de 2025 e março de 2026. E eu gosto bastante desse tipo de análise porque ela permite enxergar a evolução, ou involução, do fundo ao longo do tempo. Muitas vezes o investidor olha apenas o dividendo do mês ou o preço atual da cota e acaba perdendo mudanças importantes que estão acontecendo nos bastidores. Quando colocamos os relatórios lado a lado, algumas informações chamam bastante atenção. A primeira delas é a quantidade de cotistas. Ao longo desse período, o DEVA11 perdeu mais de 14 mil investidores. E isso não é pouca coisa. Quando milhares de pessoas deixam um fundo em apenas um ano, normalmente existe uma combinação de fatores por trás desse movimento. Pode ser uma perda de confiança. Pode ser uma busca por alternativas mais conservadoras. Pode ser simplesmente uma mudança de estratégia dos investidores. Mas o fato é que houve uma saída significativa de cotistas. E isso costuma ser um reflexo da forma como o mercado está enxergando aquele ativo naquele momento. Outro aspecto que chama bastante atenção aparece quando olhamos para o preço da cota. O mercado ficou muito mais pessimista em relação ao DEVA11. A cota sofreu uma queda relevante ao longo do período. E aqui existe um detalhe interessante. O patrimônio do fundo praticamente não mudou. Ou seja, não estamos falando de uma destruição patrimonial gigantesca. Estamos falando principalmente de uma mudança de percepção. O mercado passou a atribuir um valor menor para o fundo. E quando isso acontece, o desconto aumenta. Muitos investidores olham para esse desconto e enxergam oportunidade. Outros enxergam risco. E justamente por isso esse é um dos pontos mais debatidos quando falamos sobre o DEVA11 atualmente. Mas talvez um dos fatores que tenha contribuído para esse pessimismo seja a redução dos dividendos. Quando analisamos os relatórios, percebemos que a distribuição por cota ficou menor. E para um fundo de recebíveis, essa informação tem um peso enorme. Porque boa parte dos investidores compra esse tipo de ativo pensando justamente na geração de renda mensal. Quando o rendimento diminui, é natural que alguns investidores comecem a procurar alternativas. Isso não significa necessariamente que o fundo ficou ruim, mas significa que ele está entregando menos renda do que entregava anteriormente. E em um mercado onde existem dezenas de fundos competindo pela atenção dos investidores, qualquer redução de rendimento acaba sendo observada com bastante atenção. Outra mudança interessante aconteceu na duration da carteira. A carteira ficou mais longa. Na prática, isso significa que o fundo está mais exposto ao longo prazo. Os recursos investidos tendem a demorar mais tempo para retornar. Essa mudança pode trazer vantagens em alguns cenários, mas também pode aumentar a sensibilidade do fundo a mudanças econômicas. Quando temos juros elevados, inflação variando e incertezas no mercado, uma carteira mais longa normalmente exige mais paciência do investidor. Por isso essa alteração merece acompanhamento. Mas existe um dado que considero ainda mais importante: a qualidade da carteira. Quando analisamos a situação dos CRIs, percebemos que a parcela dos ativos em situação regular diminuiu. Ao mesmo tempo, a participação dos ativos inadimplentes aumentou. E esse é um indicador que merece bastante atenção. Porque inadimplência não afeta apenas números em uma planilha. Ela pode impactar o fluxo de caixa do fundo. Pode pressionar os resultados. Pode gerar provisões. E, em alguns casos, pode afetar a distribuição futura de rendimentos. Por isso, quando falamos de fundos de papel, acompanhar a qualidade do crédito é tão importante quanto acompanhar dividendos. Muitas vezes o investidor olha apenas o rendimento do mês e esquece de analisar a origem desse rendimento. E é justamente aí que mora grande parte do risco. Outro ponto que chama a atenção é a diferença entre patrimônio e valor de mercado. O patrimônio do fundo permaneceu relativamente estável, mas o valor de mercado caiu de forma muito mais intensa. Na prática, isso significa que o mercado passou a pagar menos pelo mesmo patrimônio. E quando isso acontece, normalmente estamos diante de uma perda de confiança. Não necessariamente porque os ativos deixaram de existir,
mas porque os investidores passaram a exigir um desconto maior para permanecer no investimento. Esse comportamento pode acontecer por diversos motivos. Questões relacionadas à carteira, mudanças de cenário econômico, receios sobre inadimplência, expectativas futuras. Tudo isso influencia a forma como o mercado precifica um fundo imobiliário. Quando juntamos todas essas informações, começamos a enxergar um quadro bastante interessante. O DEVA11 de 2026 não é exatamente o mesmo DEVA11 que existia em 2025. A base de investidores diminuiu. Os dividendos ficaram menores. A carteira ficou mais longa. A inadimplência aumentou. E o mercado ficou muito mais cauteloso em relação ao fundo. Por outro lado, o patrimônio não sofreu uma deterioração equivalente ao tamanho da queda observada no preço das cotas. E é justamente essa divergência que gera tantas discussões entre os investidores. Tem gente que olha para o desconto e vê uma oportunidade. Tem gente que olha para os riscos e prefere ficar de fora. E é exatamente por isso que cada investidor precisa fazer sua própria análise. O mais importante é entender que investir não é apenas olhar para dividendos ou para o preço da cota. É entender a qualidade dos ativos, a capacidade de geração de renda, o risco da carteira e a percepção do mercado ao longo do tempo. Por isso, antes de tomar qualquer decisão, vale a pena acompanhar os próximos relatórios e observar se essas tendências continuam ou se começam a mostrar sinais de melhora. E aqui fica um lembrete muito importante. Este vídeo não é recomendação de compra nem de venda. O objetivo é apenas apresentar os dados dos relatórios e mostrar o que mudou ao longo de um ano para que cada investidor possa tirar suas próprias conclusões. Agora eu quero saber sua opinião. Depois de ver tudo o que mudou entre 2025 e 2026, você acredita que o DEVA11 está atravessando apenas uma fase difícil ou que os desafios são mais profundos? Deixe sua opinião nos comentários porque esse é um dos fundos mais debatidos do mercado atualmente. Um grande abraço e até o próximo vídeo.